Olá, eu sou a aluna Maria Heloísa e juntamente com a Cibele vamos falar sobre o canto 7, ou o sétimo canto, do livro Os Lusíadas, que foi escrito por Luís de Camões. Bom, o canto 7, ele se inicia com a chegada à Índia, onde Camões faz um elogio ao espírito de cruzada dos lusos, em oposição aos demais povos cristãos da Europa. Depois é o desembarque do emissário do Gama, o encontro com Mossaide, a ida deste às naus, a descrição do Malabar, a embaixada do capitão português ao Palácio de Samorim. Entretanto, Catual visita as naus. O poeta aproveita as bandeiras para fazer objetivamente mais um resumo da história de Portugal. O intérprete é Paulo da Gama. Antes de se abalançar a mais este momento de glorificação épica, faz uma invocação às ninfas do Tejo e do Mondengo para cantar os heróis representados nas bandeiras, dignos de serem cantados, porque aventuraram a vida por seu Deus e por seu rei. O canto termina com amargas considerações do poeta à vida de infortúnio, a vida de desprezo, seguidas de observações sobre o objetivo da sua epopeia. Só cantar os que aventuraram a amada vida por seu Deus e por seu rei. Bom, na primeira imagem podemos ver a chegada dos portugueses a Calicut, na Índia, onde já se viam chegados junto à terra, que desejada já de tantos fora. E nas primeiras 14 estrofes, o poeta elogia o espírito de cruzada dos portugueses em relação aos restantes povos europeus, indiferentes na luta contra os infiéis. Segundo Camões, os reis e os nobres de outras nações em epopeias dilaceram-se em lutas fratricidas e estranhas, sem honras e injustas. Isso está na estrofe 2. A crítica de Camões prossegue, incluindo os alemães, franceses e ingleses, que renegam a verdadeira fé, enfraquecendo o poder cristão, que está nas estrofes 4 até as 7. Na estrofe 8, o poeta critica também os italianos de corrupção. Contigo, na Itália, já submersa em vícios mil, e de ti mesma adversa. Essa é uma parte da estrofe 8. Camões também exalta os portugueses que com intenções nobres lutam contra os mouros e turcos, procurando conquistar o povo imundo, dilatando a religião cristã. Na estrofe 9, o poeta faz referência a uma lenda em que Cadmo semeou dentes de dragão e deles nasceram soldados que se mataram uns aos outros. Cadmo mandou alguns companheiros à fonte de Ares, guardada por um dragão, que devorou Cadmo, matou o dragão. Atena apareceu-lhe e aconselhou-o a semear os dentes do animal. Este assim fez. Imediatamente da terra brotaram homens armados. Estes homens eram ameaçadores, e Cadmo imaginou-se a lançar pedras para o meio deles. Não vendo quem os feria, começaram a acusar-se reciprocamente e massacraram-se. Ficaram 5 que ajudaram Cadmo a fundar Tebas. Camões faz referência também à divina sepultura possuída de cães, expressão figurada dada aos dentes que nasceram da terra. Aqui, Jerusalém ficou possuída pelo Império Otomano, de religião islâmica, em 1517, que passou também a tomar posse da Divina Sepultura, túmulo de Cristo. Durante a estrofe 12, Camões critica
novamente a Europa. Segundo ele, a civilização era maculada pela presença dos turcos, que se difundiam cada vez mais. Na estrofe 13, continua a dirigir-se aos divididos povos europeus e refere-se aos feitos desumanos do povo ignorante, que obriga gregos, trácios, armênios e georgianos a educarem seus filhos nos preceitos do Alcorão. Nas estrofes 15 e 22, Camões narra a entrada em Calicut e descreve a Índia, logo nas primeiras estrofes, 15 e 16. Recorda a fúria dos ventos repugnantes enfrentada pelos navegantes que foram salvos por Vênus, que com sua brandura logo enfraqueceu a fúria dos ventos ao chegar à Nova Terra em maio de 1498. Os pescadores em leves embarcações mostram aos portugueses o caminho para Calicut, onde vive o rei da Índia. Na estrofe 17, o poeta descreve a Índia e a crítica à religião do povo local. Camões continua a descrever a geografia da Índia e apresenta os primeiros contatos com aquele povo desconhecido nas estrofes 23 e 27. E na segunda imagem, podemos ver que Vasco da Gama está conversando com o rei Samorim e também ele está oferecendo a amizade do povo português ao rei. Vasco da Gama avisa a soberania indiana rei Samorim de sua chegada e manda à terra o degradado João Martins. No meio deste povo com quem não consegue falar, João Martins encontra o mouro Moçaide, que fala castelhano. Este acolhe o português e serve-lhe de tradutor. O mouro admira o espírito aventureiro dos portugueses. Ao conhecer as suas aventuras e por vê-lo tão longe da pátria, Moçaide acompanha-o até a frota e explica aos portugueses um pouco de geografia, história, política, religião, os costumes da Índia. Das estrofes 28 a 41, Moçaide e João Martins regressam à frota do Vasco da Gama e Moçaide fornece informações importantes acerca da Índia. Nas estrofes 37 a 41, são descritos os costumes religiosos do povo local, cuja lei das fábulas compostas se imagina. Algum tempo depois, Vasco da Gama recebe permissão para desembarcar com os portugueses e é recebido pela Catual, que leva ao Samorim. Na estrofe 45, Camões fala da dificuldade que os portugueses tiveram para comunicar com o povo local. Após desembarcar, Catual e Vasco da Gama, com a ajuda da interpretação de Moçaide, iam caminhando pela cidade. Catual levou a um templo cristão, que não passava de um local para adoração de ídolos. Das estrofes 57 a 65, descreve-se a vista de Vasco da Gama ao Samorim e o acolhimento aos portugueses. Então, Vasco da Gama oferece a Samorim a amizade dos portugueses em nome do rei de Portugal. A partir da estrofe 66, enquanto os portugueses são acolhidos pelo rei, Samorim ordena a Catual que colha mais informações junto de Moçaide acerca dos portugueses e, em seguida, visita a esquadra portuguesa, onde é recebido por Paulo da Gama, irmão de Vasco da Gama. Catual pergunta a Paulo da Gama o significado das figuras desenhadas nas bandeiras lusas. O irmão do comandante assume a narrativa e conta os efeitos da história da pátria.
Nas bandeiras, os símbolos representados episódios históricos portugueses ao longo do tempo. Da estrofe 78 até o final do canto, Camões faz inovações às ninfas Tejo e de Mondego, e que queixava-se de sua infelicidade, e pede inspiração para prosseguir o conto. O poeta conta um pouco de sua biografia e lança-se num lamento indignado pelo modo como sua pátria o tem tratado, a ele que só pretende cantar a glória portuguesa. Na estrofe 79, Camões faz referências à tragédia do Éolo. Nesta lenda mitológica, Cânance foi forçada pelo seu pai a cometer suicídio, como punição pelo fato de ter mantido uma relação incestuosa com seu irmão Macarel. Em sua lamentação, o poeta faz referências ao seu naufrágio no mar da China pelos fins de 1558, relacionando a história do rei judaico que, ao saber de sua morte pelo profeta Isaías, roga a Deus que mais 15 anos de vida. Camões, indignado, enumera as pessoas que não merecem a glória do seu canto: os lisonjeiros, os que actuam movidos por interesses pessoais em prejuízos de um bem como o do seu rei, os que actuam movidos pela ambição, os que sobem ao poder por influências, os que compram cargos importantes, permitindo dar a vida aos seus vícios, e os que exercem despoticamente o poder.